Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Eu estou aguardando aqui o Dr. Gustavo Giroto para a gente poder fazer um teste, tá bom? Só mais um segundinho, em breve a gente já começa com a nossa live sobre o câncer de mama. Mais um segundo, estou esperando o doutor entrar para a gente poder testar. Estou vendo que o doutor Gustavo já entrou. Só um minutinho, doutor, que eu já vou convidar o senhor, tá bom? Doutor Gustavo, o senhor nos segue? Porque para eu conseguir convidar o senhor teria que seguir a fraterna. Eu não estou conseguindo te convidar. Tenta mandar um convite para mim, doutor. Pronto, doutor, eu vou. Para eu convidar o senhor precisa seguir a fraterna, por gentileza. É só seguir e aí o senhor volta aqui na live. O senhor tá fazendo a live, ela tem que ser feita através do seu celular, tá bom? Pelo notebook o senhor não consegue acessar a live pelo Instagram. Eu só queria checar por onde que o senhor tá fazendo. Como que o senhor acessou a live? Tem que ser pelo seu celular, na posição vertical. Deixa eu convidar novamente, deixa eu ver se já deu certo. Pronto. Já lhe convidei, doutor. É só o senhor aceitar. Já convidei o senhor. Aí o senhor aceita. Pessoal, só mais um pouquinho, daqui a pouquinho a gente começa, tá bom? O senhor não está conseguindo visualizar, doutor? Me chama pelo WhatsApp, qualquer coisa eu vou te orientando por aqui também. Eu vou cancelar e vou convidar de novo. Não, não recebi o convite. Eu mandei para o senhor o convite de novo. Não, doutor Gustavo. Olá. Acho que agora. Opa, graças a Deus. Tudo bom, doutor? Vai ter que ser pelo celular mesmo, porque o laptop É vai pelo, ter que estar com. é pelo celular, porque pelo laptop o senhor não consegue. Ainda o Instagram está engessado, né? Mas espero em breve a gente conseguir pelo notebook, porque é mais fácil, né? Muito mais fácil, né? Eu prefiro mil vezes, porque a Mas qualidade deu, do som fica melhor, né? mas deu certo, que bom. Falei, já pensou aí de ter que fazer a live de câncer de mama? Não ia dar certo. Um profissional da comunicação fazer uma live na área médica, né? Não ia dar certo, doutor. Bom, muito bem. Vamos esperar então um pouquinho as pessoas entrarem. Claro, Seja claro. muito bem-vindo. Muito obrigada aí por ter aceito o nosso convite. Imagina, uma Muito honra e um feliz. prazer. Muito feliz por estar aqui. Muito obrigada. O pessoal está entrando, ainda está tímido. Eu tenho o pessoal nos bastidores chamando o pessoal para a live. Enquanto isso, eu posso começar dando uns recados? Claro, fique à vontade. Então tá bom, muito obrigada. Pessoal, muito boa noite. Obrigada por estarem presentes em mais uma live da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Para quem não me conhece, sou Edi, eu sou da área de divulgação e nós estamos aqui hoje para falar sobre o câncer de mama. Mas antes de eu passar a palavra para o Dr. Gustavo Giroto,
eu quero primeiro dar alguns recados da Fraterna. O primeiro recado é um evento que nós vamos ter no dia 13 de novembro, que é o nosso Lojão Fraterna. O Lojão Fraterna é um bazar mais incrementado, né? Por isso que a gente dá o nome de Lojão Fraterna, onde nós vamos ter várias roupas, brinquedos, artesanatos, utensílios domésticos, todos esses itens seminovos e novos, com preços bem bacanas, para que a gente consiga aí arrecadar verbas para a gente repor alguns itens na Fraterna. Infelizmente, nós tivemos algumas visitas, doutor, indesejáveis na casa, e toda a nossa parte, alguns itens da área de comunicação, eles foram levados pelos nossos amiguinhos. Então, o intuito desse lojão é justamente para a gente poder arrecadar a verba, para a gente conseguir aí repor esses equipamentos e arrumar a porta, enfim, reforçar a nossa segurança. Então, eu peço para que todos vocês, aqueles que quiserem e puderem nos ajudar, por favor, é só entrar em contato comigo através do WhatsApp 3644-8610, e aí eu vou dar todas as orientações para que vocês possam fazer a doação. Então, a gente tem também uma parte que a gente vai montar uma lanchonete, então aqueles que puderem doar também itens para nossa gastronomia, porque a Edi não sabe cozinhar direito, então bolos, salgados e afins, então, por favor, que daí a gente também vai fazer uma lanchonete no dia 13 de novembro, é um sábado, das 10 até as 17 horas. Muito bem, quantas pessoas vão entrando? Eu vou aqui fazer a apresentação do Dr. Gustavo. Dr. Gustavo, depois dessa live, a gente sobe ela para o nosso canal do YouTube. Então, algumas pessoas que não conseguem assistir pelo Instagram, eles vão nos assistir pelo YouTube, e aí depois eu passo para o senhor também o link, se o senhor quiser aí compartilhar com o teu público. Eu já estou vendo aí que tem os seus amigos, dizendo que o senhor é abençoado, e é mesmo. O Dr. Gustavo é muito abençoado, porque gentilmente cedeu o seu tempo, o seu precioso tempo, para esclarecer toda a comunidade, o público aí da Sociedade Fraterna, que fica no bairro de Pirituba, em São Paulo. Então, muito obrigada a todos mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à Sociedade Fraterna. Hoje nós temos a honra de receber o Dr. Gustavo Giroto para falar sobre o câncer de mama. Mais uma vez, doutor Gustavo, muitíssimo obrigada. Mais uma vez, eu sei que doar o nosso tempo, o seu tempo preciosíssimo, enquanto médico, a gente sabe que é muito concorrido, escasso também tempo. Então, para abordar um tema que é tão importante e fundamental. Quero também lhe parabenizar, porque no dia 18 de outubro foi o dia do médico, né? E lembrar que essa profissão ela é muito importante para todos nós, e ela ficou muito mais evidente aí nessa pandemia. Então, receba todo o abraço, o nosso abraço da Fraterna, em função do Dia do Médico, viu? Meus parabéns. Obrigado. Agradeço ainda a farmacêutica Ana Tarina, que é uma queridíssima amiga minha, que permitiu que eu chegasse até o Dr. Gustavo, que gentilmente aceitou a fazer a live da noite. Bom, vamos lá. Eu fiz um resumo aqui do currículo do Dr. Gustavo. Se eu esquecer de alguma coisa, o senhor me corrija, viu? Fique à vontade. O Dr. Gustavo, ele é médico, ele é diretor científico do Serviço de Oncologia Clínica do Hospital de Base da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Ele é membro do Comitê de Pesquisa Clínica da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e membro do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica. Falei certinho, doutor? Certinho. Nota 10? Nota 10. Eu lembro que a live de hoje, ela faz parte do GAMA. O GAMA é o Grupo de Apoio Mão Amiga Ana Rosa, que tem como objetivo proporcionar o acolhimento para as pessoas que passam ou passaram por algum tipo de doença crônica, bem como esse acolhimento é feito também para os seus familiares, que por muitas vezes também precisa de ajuda, de orientação,
neste processo que não é fácil. O Gama ele surgiu, doutor Gustavo, e a todos que nos assistem, através de uma experiência que a Arlete Gomes, que é a grande idealizadora do projeto, vivenciou, né, quando ela foi diagnosticada com câncer de mama. Então eu pude acompanhar toda essa luta da Arlete com relação ao câncer de mama, e ela está aí vivíssima, lindíssima, para provar que se você faz toda a prevenção, se você faz os seus exames preventivos, vai ao médico, e se porventura você é diagnosticado precocemente, certamente aí você consegue ter a cura. Eu tenho uma sobrinha que tem um pouquinho mais de um mês, que ela está na Austrália, que passou pelo câncer de mama e está lá vivíssima também, graças a Deus está bem, vivendo, linda, maravilhosa, mas porque detectou bem no comecinho, então é muito importante. Então, o Gama, ele orienta e acolhe todas as pessoas. E por que nós escolhemos falar sobre o câncer de mama? Primeiro, pela importância da temática, e segundo, porque o mês de outubro é o mês nacional da prevenção do câncer de mama. Eu não sabia, doutor. Eu fui procurar na internet, fui atrás, fui no INCA, enfim, vários, Sobrafo, que eu tenho os amigos e amigas ali na Sobrafo também. E esse é um movimento popular e que ele começou lá na década de 90 nos Estados Unidos. Esse movimento começou na década de 90 e até então, agora ele ganhou o mundo todo, graças a Deus. Então, por isso têm sido feitas várias campanhas educativas e preventivas entre empresas e órgãos públicos, justamente para conscientizar a população. Então, agora eu quero deixar a palavra com o doutor Gustavo, que eu falo mais que o repórter, né? E eu quero lembrar que nós temos 1 hora de explanação e no finalzinho, doutor, se o senhor permitir, eu vou deixar os 10 minutinhos finais, porque se as pessoas fizerem as perguntas aqui pelo Instagram, por favor, perguntem. O doutor Gustavo, no finalzinho, ele vai fazer aí, vai dar a atenção para que a gente possa responder. Eu vou fechar a minha câmera, vou fechar também o microfone para que o senhor fique em evidência e eu aqui possa compilar todas as perguntas para que no final a gente possa fazê-las. Tá bom? Tá ótimo. Muitíssimo obrigada. A palavra é com o senhor. Muito obrigado, Redio. Muito obrigado aos amigos da Sociedade Fraterna por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar do motivo que eu escolhi fazer oncologia clínica. Como assim, Gustavo? Bem, a minha história é interessante porque quando eu estava na minha faculdade de medicina, no meu primeiro ano eu tive uma vivência familiar de um avô muito querido, meu avô paterno, que teve um diagnóstico de câncer do aparelho digestivo e que com 8 meses veio a falecer e posteriormente suscitou o interesse inicial pelo tema, mas que não, naquele primeiro ano de faculdade, do ano de 1997, ainda muito embrionário meu conhecimento médico e apenas teve um interesse inicial. Mas quando eu estava na minha faculdade de medicina, eu gostei demais, além da clínica médica, além de ter os contatos com o paciente com câncer de uma maneira um tanto distante. Quando eu cheguei nos módulos de ginecologia e de clínica cirúrgica, que definitivamente são especialidades e áreas médicas que eu não tinha a menor condição de fazer, porque a minha destreza manual é bem pequena para ser um exímio cirurgião. Então, eu gostei demais dos assuntos ligados a câncer, e principalmente os tumores ginecológicos, dentre eles o mais comum, o câncer de mama. E eu me apaixonei por isso. Na faculdade de medicina, eu me lembro que eu fiz uma
um trabalho que o meu querido professor Romualdo Gama, da Faculdade de Medicina de Teresópolis, pediu para que a gente fizesse um trabalho. Nós dividimos em grupos, e do meu grupo caiu para mim reposição hormonal e câncer de mama. Mito ou verdade? E foi a primeira vez que eu fui estudar o assunto dentro da minha faculdade. E me apaixonei, porque eu fui fazer revisão de literatura, fui entrar nas bases científicas médicas, o famoso PubMed, pela primeira vez, fui levantar e o professor dizia assim, vocês têm que escolher 5 artigos, 3 favoráveis e 2 não favoráveis, e dar a opinião de vocês no final. Então foi muito rico isso. E esse primeiro contato com o que era o câncer de mama já me causou um grande interesse. Um grande interesse por quê? Porque quando eu era criança e me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, eu já tinha lá pelos 6, 7 anos, eu falava que eu queria ser médico para descobrir a cura do câncer e da AIDS. Eu era bem pretensioso desde criança. E aí comecei a fazer esses negócios. Comecei a estudar, comecei a me interessar, fiz a minha residência de oncologia clínica na cidade de Goiânia, no maior hospital oncológico no sistema público de saúde do Centro-Oeste, que é o Hospital Araújo Jorge, que faz parte da Associação de Combate ao Câncer de Goiás. Tive exímios professores e preceptores, como o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Dr. Rufo de Freitas. Tive grandes professores como o professor Cláudio Cabral, Davi Gendiroba, Roberto Ferreira e tantos outros que me ensinaram muito, né? Maria Márcia e tantos outros. E me apaixonei. E tive a oportunidade de aprender durante a minha residência médica em Goiânia, o que é, sem dúvida nenhuma, uma das minhas maiores áreas de interesse dentro da oncologia clínica, que é o desenvolvimento de novos tratamentos para os cânceres, para o que a gente chama de tumores sólidos, que é aqueles tumores que nascem nos órgãos e que não nascem no sangue ou nas células do sangue, que são os chamados tumores hematológicos. E aí eu comecei a estudar o câncer de mama com mais profundidade, eu tive mais interesse pelo assunto, o assunto sempre me despertou muito interesse, e aí eu fui estudando, fui entendendo que nasce numa célula do câncer de mama, e a partir de uma predisposição genética, que pode ser hereditária ou não, e isso é uma informação que eu acho das mais relevantes que a gente passe para os amigos que estão aqui na nossa live, porque há uma dúvida muito frequente de quem tem um diagnóstico ou quem conhece alguém que teve o diagnóstico de câncer de mama. A primeira dúvida que vem na cabeça dessas pessoas é: será que isso eu herdei da minha mãe ou do meu pai, a predisposição genética para esse câncer? E aí nós temos um fenômeno global conhecido como o efeito Angelina Jolie, que esse efeito já foi inclusive estudado, que foi o quê? A Angelina Jolie, ela descobriu que pelo histórico familiar que ela tinha, principalmente da linhagem materna, mãe, avó, tia, com histórico de câncer de mama, ela fez um exame de sangue, ela não teve câncer, então ela não fez o exame no tumor, porque ela não teve, ela colheu um exame de sangue, que pode ser um exame colhido no sangue ou na saliva. Ela fez um exame e ela descobriu que ela tinha a chamada predisposição genética hereditária. Isso quer dizer o quê? Ela nasceu quando o óvulo da mãe dela e o espermatozoide do pai dela se uniram. Ali, naquele momento, ela trouxe uma herança genética da linhagem materna, e ali aparecia um gene que aumentava o risco dela ter câncer de mama. E esse gene, é uma abreviatura do inglês, é BRCA, tem o BRCA1,
BRCA2, tem outros inúmeros, mas os mais conhecidos são os BRCA1 e 2. E aí, nesse gene, que é uma abreviatura de Breast Cancer, por isso BRCA, que é em inglês câncer de mama, esses genes aumentavam o risco de câncer de mama e também de câncer de ovário. E a Angelina Jolie, de maneira muito elegante e muito bacana, trouxe a público essa informação privada, e a gente tem que bater palmas para ela, porque ela fez isso de maneira muito bacana, ela trouxe essa informação a público, e isso gerou o chamado efeito Angelina Jolie, que disparou o interesse das pessoas em saberem se elas trazem genes que aumentam o risco delas desenvolverem câncer de mama e se elas têm indicação de fazer testagem genética desses genes e fazer o chamado aconselhamento genético. Então é isso. É para todo mundo, Gustavo? Claro que não. Olhem o dado da Angelina Jolie. Ela tinha um histórico familiar muito claro que indicava testagem. Ah, Gustavo, mas eu não sei o que eu faço. Então, converse. Vá no seu ginecologista, vá no mastologista. Em última análise, você pode discutir também para oncogeneticistas para saber se você, que está me ouvindo, precisa testar o seu gene através de sangue ou saliva para saber se tem predisposição hereditária para câncer de mama. E só para câncer de mama, Gustavo, esses genes aumentam o risco? Por incrível que pareça, não. Hoje a gente sabe que BRCA, além de mama e ovário, que foram as primeiras descrições, hoje a gente sabe que já aumenta risco até de câncer de pâncreas e câncer de próstata, inclusive. Então, amigos, essas informações não são só para as mulheres. Os homens também que têm histórico familiar de câncer de mama, de câncer de ovário, e dependendo até de câncer de pâncreas, deveriam, ou até câncer de próstata, se tem um histórico familiar disso, talvez valha a pena também discutir se há indicação de teste genético. Então, isso é uma informação das mais relevantes. Mas isso é o comum, Gustavo? Não, claro que não. Essas predisposições hereditárias, meus amigos, ocorrem em menos de 10% dos casos de câncer que existem. Então, quer dizer que 90% de quem tem câncer de mama não transmite essa herança genética para a sua família? Exatamente. Então, é o que a gente chama de predisposição somática, que ela só ocorre para aquela pessoa. Ela traz genes nela mesma que acabam predispondo. Mas a predisposição germinativa, que é a hereditária, essa sim é muito raro, é muito menos comum do que aquela que nós temos para apenas nós. Então, isso é um dado muito importante. E por isso que não dá para fazer teste genético para todo mundo, porque seria o ideal. Ah, eu queria saber o risco de ter câncer de mama ou de qualquer outro câncer. Eu poderia fazer teste genético para todo mundo? Não. Não tem indicação por isso, porque a gente não saberia. E por isso que nós usamos as campanhas de conscientização para diagnóstico precoce. E isso nós chamamos de prevenção secundária ou profilaxia secundária. Como assim, Gustavo? Profilaxia secundária é diagnosticar precocemente um câncer. Então, como é que a gente faz para câncer de mama? De maneira muito simples, usando o Outubro Rosa e usando um teste, um exame muito conhecido, muito popular, mas que infelizmente ainda encontra muita resistência, ou por dificuldade de acesso, ou porque a própria mulher não quer realizar. Ah, dói fazer mamografia. Então, eu não quero ter que fazer uma mamografia, eu não quero colher Papa Nicolau. Aí o homem fala, eu não quero fazer toque retal e dosar o PSA para próstata. O que é? Os fumadores
mamas falam que não querem parar de fumar, não querem realizar tomografia de tórax para saber se tem câncer de pulmão. Então aí, meus queridos, fica mais difícil, fica muito mais difícil. E aí a gente tem que fazer o quê? Nós temos aqui incentivar o diagnóstico. E com que idade as pessoas deveriam começar a testar com mamografia? As mulheres deveriam começar a testar. Quem não tem histórico familiar de câncer de mama, deveriam começar aos 40 anos. Nossa, aos 40? Sim. Antigamente a gente falava 50 anos, Instituto Nacional do Câncer falava em 50 anos no SUS, mas hoje a gente sabe que o correto é a partir dos 40 anos, uma primeira mamografia, e aí você pode fazer a cada ano ou a cada 2 anos, dos 40 aos 49, e a partir dos 50 você tem que fazer anualmente. Então, comece aos 40. As mulheres que estão nos ouvindo aqui, a partir de 40 anos, têm que fazer mamografia. Isso é super importante. Ah, mas incomoda. Ah, Gustavo, eu já ouvi dizer que se a gente é muito... Para mulher que não está na menopausa, às vezes a mamografia não é um exame bom para detectar. Ela é melhor para quem está na menopausa, porque a mama é mais densa na pré-menopausa e aí a mamografia tem mais dificuldade de diagnosticar. Isso é verdade? É verdade. Mas mesmo assim, a gente pode complementar com ultrassonografia. A ultrassonografia complementa a mamografia na mulher que não está na menopausa. Então, é importante não abrir mão da mamografia, mas complementar com ultrassonografia. Ah, Gustavo, e para quem usa prótese mamária? Hoje a gente sabe que muitas mulheres colocam prótese mamária na idade dos 20, dos 30, dos 40. Isso atrapalha o diagnóstico de câncer de mama? Por incrível que pareça, atrapalha. A prótese atrapalha a detecção. Ah, se a pessoa tem condição de fazer exames mais sofisticados, existem mamógrafos digitais hoje que mudam a posição da prótese para pegar todo o parênquima, mas ainda assim tem dificuldade de visualização e, em último caso, o ideal é que se recomenda é fazer ressonância das mamas, mas isso tem uma dificuldade econômica muito grande, porque o SUS não fornece isso e no cenário privado também não é simples realização de ressonância das mulheres que usam prótese. Então, as meninas, as mulheres que estão nos ouvindo aqui, devem se lembrar disso, que no momento em que elas decidem, e elas têm todo o direito de colocar, de fazer o que quiserem para o seu bem-estar, mas lembrar que o uso de próteses atrapalha, sim, o diagnóstico de câncer de mama. Isso é importante e vale a pena ressaltar isso. Mas, Gustavo, por que você ressalta isso? Por que tem que descobrir logo? Aquela conversa que a gente fala, por exemplo, quando está com câncer de mama, os mais antigos falam, nem me fala essa palavra, porque eu nem quero saber de ouvir falar em câncer. Não, os antigos falam assim, nem fala essa palavra perto de mim. Por que a gente tem que falar? Por que a gente tem que fazer exame? Por que isso é importante? Por uma razão muito simples, amigos. A taxa de cura, ela é diretamente relacionada com o tamanho e com a extensão do câncer. Ah, então você quer me dizer que quanto maior é o câncer e quanto mais longe ele vai, maior o risco da gente vir a falecer de câncer? Exatamente. Então, essa conversa de que chega com esse assunto para lá, eu não quero ouvir isso, essa conversa não dá certo, não. Porque tem que ser a conversa oposta. Se eu tiver câncer, eu quero descobrir logo. Eu quero descobrir no primeiro estágio do câncer. Por quê, Gustavo? Porque o estágio 1, que só é diagnosticado com exame, como assim só com exame? Porque o estágio 1 tem que ser um nódulo menor do que 2 centímetros. E a nossa polpa digital, essa aqui, que a mulher usa na hora de palpar a mama durante o banho,
ela, para identificar um nódulo, o nódulo já tem que medir 2 centímetros, porque com a mão a gente não consegue palpar nódulos menores do que 2 centímetros. E um nódulo de 2 centímetros já é estádio 2, porque já é um T2. Quando nós temos um estádio 2, a taxa de cura chega em torno de 85%. Então, quer dizer que 15% das mulheres de estádio 2 não curam. Estágio 1, que é aquela que é detectada por mamografia, por ultrassonografia, sabe qual é a taxa de cura? Mais de 93%. Dependendo, porque nós temos 4 principais subtipos de câncer de mama. Que eu não vou ficar falando muito tecnicamente, mas 2 são relacionados aos hormônios, um é relacionado a um oncogene chamado HER2, e o outro, que é o mais perigoso, é aquele que a gente chama de triplo negativo, que não expressa receptores hormonais, nem o oncogene HER2, e que tem ela tem muito mais correlação com predisposição hereditária de câncer de mama. Então, vejo pacientes, por exemplo, câncer de mama estágio 1, com receptores hormonais positivos, chegam acima de 95% de cura, o que é fantástico. Nós estamos falando de que menos de 5% das mulheres com estágio 1 terão recorrência da doença à distância, o que é fantástico. E como que a gente faz isso? É fazendo exame. Não tem outro jeito. É realização de exame. Por isso, começar a mamografia aos 40 anos. E quando a doença está esparramada, Gustavo? Qual é o tempo ou a sobrevida? Qual é o percentual de pessoas que estão vivas após 5 anos? Por exemplo, quando a doença é metastática, muitas mulheres, a taxa de sobrevida em 5 anos, o percentual de mulheres vivas com 5 anos de diagnóstico de doença metastática é de apenas 18%. Então, vejam o quanto que é importante sabermos o diagnóstico precoce. Realizarmos a mamografia, cuidarmos do peso. Como assim cuidar do peso, Gustavo? Já temos dados na literatura mostrando que a mulher que não está acima do peso tem menor risco de desenvolvimento de câncer de mama, de câncer de intestino, e o homem também, de câncer de estômago, de câncer de intestino, de câncer de próstata. Então, manutenção do peso e realização de atividade física, não ser sedentário, sabidamente é uma atitude de saúde. Isso a gente já sabia, mas agora nós já temos dados mostrando que diminui o risco do aparecimento de câncer de mama. Por incrível que possa parecer, mulheres que tiveram câncer de mama estavam gordinhas e depois entraram com o peso ideal, só o fato delas saírem da obesidade ou do sobrepeso e entrarem no seu peso ideal, elas já temos dados científicos mostrando que elas reduziram 30% o risco de retorno do câncer de mama. Então, vejam que informação fantástica, você que está aí me ouvindo. Cuidar do peso, fazer atividade física e realizar os seus exames, sabidamente garante um resultado muito maior e uma chance muito maior de redução do câncer de mama. A gente sabe que esses 4 subtipos que eu comentei, quando o câncer de mama tem relação hormonal, então, para as mulheres que têm receptores hormonais, eles têm um comportamento melhor do que aquelas, por exemplo, que são triplo negativo. A gente também sabe que a genética ela é muito importante, mas a gente só faz teste genético para quem tem histórico familiar muito grande, como Angelina Jolie. Mas, Gustavo, tudo isso é muito bacana, tudo isso é muito legal, mas vamos para os fatos do dia a dia. Vamos supor que uma mulher hoje descobriu, durante o Outubro Rosa, um câncer de mama. O que você tem para dizer para ela não entrar em desespero? Primeira coisa que eu posso dizer para vocês é: diagnóstico de câncer é oportunidade de cura, mas, acima de tudo, é oportunidade de evolução.
Nossa, Gustavo, você está falando de um jeito como se fosse bom ter câncer. Não estou falando desse jeito como se fosse bom. A gente sabe que a dor física ela deve ser manejada de maneira correta, de maneira adequada. O impacto psicológico de um diagnóstico de câncer, ou de mama, ou qualquer outro, isso gera um impacto muito grande no psiquismo, na vida de uma mulher jovem, idosa, meia idade, não importa. Esse diagnóstico, ele mexe com a gente. E, óbvio, faz a gente pensar na finitude da vida. Isso é natural. As pessoas pensam nisso num diagnóstico de câncer. Agora, como oncologista e como um médico que trabalha há 15 anos com isso, eu posso dizer, este impacto inicial, ele tem que servir de força transformadora para uma mudança íntima da pessoa. Como assim? Mudança íntima? Sim. Eu falo para as minhas pacientes e algumas estão aqui e elas vão poder concordar ou não, mas eu falo para elas. Pense o seguinte, você está com um diagnóstico e nós vamos fazer de tudo para que você, se for uma doença inicial, fique curada, se for um retorno de doença metastática, para que você viva longamente. Eu tenho mulheres com doença metastática há mais de 10 anos. Eu tenho pacientes com mais de 10 anos de doença metastática em tratamento. E aí, minhas amigas e meus amigos, eu gostaria de lembrar os amigos do seguinte: quando você tem um diagnóstico desse, o processo de controle do câncer no cenário metastático ou no processo de cura de um câncer de mama inicial, ele passa por a nossa mente. Isso passa pela nossa mente. Porque o corpo vai ser tratado com cirurgia, vai ser tratado com quimioterapia, em alguns casos com radioterapia, em alguns casos com hormonioterapia, em alguns casos com terapia-alvo, em casos mais avançados até com imunoterapia. Vamos tratar, vamos selecionar a terapia mais adequada para o seu subtipo de câncer de mama. Mas todos nós que temos a oportunidade de vivenciar um diagnóstico de câncer em nós ou em alguém muito próximo e muito querido, nós devemos encarar isso, que no processo de cura, o mais importante, além da cura do corpo, que vai ser muito bem feita pelos métodos tradicionais da medicina, isso passa também por um processo de cura espiritual, uma cura da alma, através de otimismo, através de fé, através de religiosidade, através do combate à depressão, do combate ao ódio, do combate à angústia, do combate à mágoa. Tudo isso faz parte de um processo curativo. Todo processo curativo não exclui o setor da alma e nem o setor do corpo. Os dois caminham juntos. A alma feliz, a alma contente, a alma com fé. E aí não importa. Eu posso ser católico, protestante, espírita, umbandista, quimbandista, budista, do Islã, a gente pode ser judeu, a gente pode ser árabe, a gente pode ser o que a gente quiser, mas a gente não pode ser um conivente com a doença. A gente tem que ser amigo da vida, amigo da cura. É a única forma que eu conheço de curar o corpo e curar a alma. Não vejo outro caminho. Não vejo outra forma. Não existe maneira simples. Ah, Gustavo, você fala de um jeito bonito, de um jeito bacana, mas você sabe o tanto que é duro perder cabelo, você sabe que às vezes é duro o enjoo, você sabe que às vezes é dura a infecção, você sabe que às vezes eu vou ficar inchada, você sabe que às vezes eu vou ficar triste, você sabe que às vezes eu vou ficar, sabe que às vezes
eu vou ter momentos em que a depressão vai bater na minha porta. Com certeza, sei de tudo isso. Mas eu também sei que eu vou estar junto com você, que o seu oncologista vai estar junto com você, que o seu mastologista vai estar junto com você, e que a sua família está junto com você, e que você vai estar junto de todas essas pessoas lutando para vencer a guerra que inicia no momento de um diagnóstico e que, para muitas, só acaba no dia em que a gente fala assim: parabéns, acabou, você está curada, já passou 5 ou 10 anos do final do último tratamento do câncer de mama, parabéns, siga a sua vida. Mas o que é importante? Viver 10, 15, 20 anos com um martelo na cabeça, batendo o tempo todo, toda vez que vai fazer exame, achando que o câncer vai voltar? Ou é mais fácil ser otimista, ser genuinamente otimista e pensar positivo? Eu acho que isso é melhor. Eu acho que o mais importante é a gente lembrar o quanto que nós temos a oportunidade de vivenciar a experiência e de transformar e de mudar a nossa percepção perante a vida. E como mudar a percepção perante a vida? Muito simples. Se eu sou mais irritado, eu vou tentar ser mais calmo. Se eu sou mais nervosa, eu vou tentar ser mais serena. Se eu sou mais ansioso, eu vou tentar ser mais tranquilo. Se eu tenho tendências à depressão e ao suicídio, eu vou usar remédios que me ajudem a não flutuar tanto os meus pensamentos. Eu vou fazer psicoterapia com a minha psicóloga, eu vou num psiquiatra que vai me ajudar a dar a estabilidade mental que às vezes eu tenho dificuldade sozinha. Mas só tem um único jeito de fazer isso, querendo. E isso é uma opção que cada um de nós faz diariamente. Todo dia, quando a gente acorda, a gente escolhe o que vai ser o nosso dia. Como aqui alguém acaba de escrever aqui que o pensamento negativo traz doença, com certeza. Na verdade, os nossos hábitos de vida é que trazem doença. E os hábitos de vida nada mais são do que reflexos do quê? Do nosso pensamento. Então, quando a gente pensa que é difícil mudança de hábito, é difícil porque o hábito mental nosso é difícil de mudar. Por isso que nós somos muito previsíveis. E por isso que as doenças acabam sendo muito previsíveis. Porque o nosso comportamento, o nosso hálito mental é previsível. E naturalmente o que acontece na prática? Esse hálito mental ou atrai ou rechaça as doenças. Então, o que eu sugiro sempre às minhas pacientes, às pessoas que convivem comigo? Tentem ser mais calmas, tentem ser mais serenas. Não deixem a sua água interior ficar borbulhando toda hora. Não seja explosivo, não seja briguento. Tenta entrar em consenso e menos dissensão. Tentem. Eu sei que não é fácil. Gustavo, você falando até parece que você consegue isso todo dia. Não, tem dia que eu não consigo, tem dia que eu estou atacado, mas eu sempre tento sair e voltar para uma situação de estabilidade. E aí, meus amigos, não tem outro jeito. Ou a gente faz isso, ou a doença vai tomar conta de nós. A gente tem que lembrar, por exemplo, que a gente tem oportunidades de ouro quando nós temos a oportunidade de ficar curado de doenças graves como o câncer. Hoje já tem jeito, Gustavo, com teste genético, com diagnóstico de câncer de mama, por exemplo, em mulheres na menopausa, na pós-menopausa, em não fazer quimioterapia? Sim. Hoje, a gente, para pacientes, obviamente, que têm uma condição econômica melhor, porque os convênios e o SUS não cobrem, tem condições de fazer um exame que a gente faz um número, que esse exame dá um número que a gente chama score de recorrência, e esse exame chamado, tem vários
testes desses, os mais conhecidos é o Oncotype, DX e o MammaPrint, a gente calcula o score de recorrência e vê se aquela mulher precisa fazer, para aquele câncer de mama, precisa de quimioterapia. E olha que fantástico que as pesquisas mostraram. O Oncotype e o MammaPrint reduziu em quase 2/3 a indicação de quimioterapia. Isso quer dizer o quê? 2/3 das mulheres que têm câncer de mama inicial não precisariam fazer nenhuma quimioterapia, porque com esse exame a gente veria quem de fato precisa a partir de um recurrence score acima, por exemplo, de 26. E aí sim, para essas mulheres, a gente indicaria quimioterapia, e aquelas que têm até 25 de recurrence score não ia precisar. Olhem que evolução que nós temos. Hoje nós discutimos isso em consultório com as mulheres e eu já tive algumas pacientes que não precisaram fazer quimioterapia, o que é fantástico. Então, não caiu o cabelo, não teve queda de imunidade, não vomitou e teve uma excelente qualidade de vida. Outra coisa fantástica, no subtipo HER2, hoje a gente tem condição de fazer no câncer de mama HER2, que durante muitos anos foi o pior câncer de mama, hoje, com a quimioterapia chamada branca e alguns anticorpos monoclonais, que nada mais são do que como se fossem vacinas neutralizadoras do gene HER2, a gente faz a branca, 2 vacinas, numa mulher que tem um câncer de mama maior, que aí a gente faz uma quimioterapia neoadjuvante, não usa a vermelha, por exemplo, que é aquela que normalmente as mulheres menos gostam, porque dá mais efeito colateral. E aí, se ainda sobra alguma doença que foi removida numa cirurgia, a gente usa uma outra terapia-alvo. E aí essas mulheres fazem esse tratamento fantástico, com poucas toxicidades e com excelente qualidade de vida. Nos Estados Unidos, recentemente, uma pesquisa que nós participamos aqui no Hospital de Base, com uma imunoterapia chamada pembrolizumab, o FDA americano acabou de aprovar, baseado num estudo clínico chamado Keynote 522, que junto com quimio vermelha e quimio branca mais imunoterapia, essas mulheres tiveram redução do tumor, então aumentou a taxa de resposta, e essas mulheres, fazendo a cirurgia depois e completando um ano com imunoterapia, essas mulheres que eram do câncer de mama triplo negativo, aquele mais perigoso que eu já comentei com vocês, elas tiveram uma redução do risco do aparecimento de metástases muito grande, e nos Estados Unidos essa medicação já está aprovada e está em análise pela Anvisa. Então vejam, queridos amigos, a quantidade de avanços que nós temos tido no câncer de mama. Eu estava hoje dando uma aula de um outro grande avanço que a Anvisa aprovou, de uma medicação que é uma quimio oral, que a gente usa junto com hormonioterapia, que reduziu o risco do aparecimento do câncer de mama, principalmente em mulheres com câncer de mama muito de alto risco, que tem fatores de risco maior. Uma medicação, uma quimio oral chamada abemaciclib, ela reduziu o risco de aparecimento de metástases de 30% em mulheres com câncer de mama inicial. Então, eu só estou dando exemplos aqui para vocês do quanto que as pesquisas estão evoluindo, do quanto de tratamentos novos estão surgindo, tratamentos mais seguros, mais eficazes, muito menos tóxicos e com taxas de cura cada vez maiores. Então, para você que está me ouvindo, para mulheres do Outubro Rosa, que já está no final, daqui a pouco eu falo Outubro é da Mulher, o Novembro é do Homem, porque aí vem o Novembro Azul sobre câncer de próstata. Vejam a quantidade de avanços que nós temos tido. Vejam a quantidade de oportunidades de tratamentos eficazes, de cura e de controle na doença metastática. Então, aproveitem esses saltos científicos que nós temos dado. Aproveitem, por exemplo, a radioterapia melhorou demais. A gente era da época do cobalto. Hoje, a gente tem acelerador linear, gente, que faz o ponto exato
e faz com que haja cada vez menos aquelas inflamações ao redor e consegue, às vezes, fazer uma cirurgia muito mais poupadora da mama e consegue controlar o risco da doença voltar na axila ou na mama, fazendo incisões cada vez menores. Então, tendo menos necessidade de reconstrução. Por quê? Porque houve baita avanços na qualidade da radioterapia. E isso não é só em São Paulo, é no Brasil, em São José do Rio Preto, em tantos lugares, porque essas tecnologias, inclusive, estão, muitas delas já disponíveis no SUS, o que é fantástico, né? A gente tem que aproveitar, não só para falar do lado negativo, porque a propaganda negativa do câncer é muito maior do que a propaganda positiva. A gente tem que lembrar disso. E aquelas dicas preciosas que valem não só para câncer de mama, eu queria finalizar aqui lembrando. Então, não fume, tenha uma alimentação saudável, pratique atividade física, evite ganho de peso, moderação nas ingestas alcoólicas, evite sol nos horários de pico, por exemplo, das 10 às 16 horas. Né? Tente usar fator de proteção solar quando você estiver nesses horários. Tente fazer um tratamento de câncer o mais rápido possível se você tiver um diagnóstico hoje. Não postergue seus exames. Tente sempre fazer os exames preventivos. Na mulher, no câncer de colo de útero, no câncer de mama, no homem, no câncer de próstata. Lembre-se do câncer de intestino. Lembrem-se de vacinar as crianças para não terem câncer de colo uterino e não terem a infecção pelo HPV. Não entrem nessa discussão de que a vacina do HPV vai fazer sexualização precoce, porque não é isso. A vacina é para evitar câncer, não é para evitar HPV e doença venérea. Então, por favor, vacinem as meninas e se lembrem, nós temos responsabilidade. Nós temos responsabilidade conosco, nós temos responsabilidade com a nossa família, nós temos responsabilidade com a nossa sociedade. Se a gente devia aprender uma lição da pandemia, é que do lixeiro ao presidente da República, não importa. Da pessoa mais humilde ao mais rico, não importa. Todos nós devemos ser solidários por uma causa. E a solidariedade da saúde é a solidariedade Tá travando. Gente, tá travando só para mim ou travou para vocês também? Gente, eu quero esse doutor lá na Fraterna, sabia? O doutor caiu, gente. Deixa eu ver se eu consigo convidá-lo novamente. Maravilhosa live. Eu ficaria aqui horas, horas ouvindo. Peraí, vamos tentar trazer o doutor de volta. Eu acho que caiu a conexão do doutor. Peraí. Pessoal, só um tempinho, tá? Vamos tentar trazer o doutor de novo para nossa live. Pois, muito bem. Deixa eu verificar pelo nosso WhatsApp para ver onde anda o doutor Gustavo. Maravilhosa live, não? E médico espiritualizado, gente. O médico muito conectado. E travou, né? Vamos lá, eu vou convidá-lo. Só um minutinho. E o que é muito difícil, né? Nós vermos profissionais da saúde e principalmente médicos, né? Falar sobre a importância da força do pensamento, a importância de nós termos os pensamentos positivos. Isso nos conforta. Saber que hoje a relação do espiritualismo com a ciência torna-se fundamental para quê? Para que de fato a gente possa entender, né, e tratar doenças, principalmente como o câncer. Então a ciência hoje ela explica
o poder do pensamento positivo, o quão ele é importante e o quanto ele ajuda a manter o nosso corpo, a nossa mente saudáveis, né? E além de manter também o nosso espírito equilibrado. Então, o otimismo, ele de fato, ele vai afastar as doenças. Vamos lá, deixa eu tentar achar aqui o doutor de volta para a gente poder finalizar a live com as perguntas. Estou chamando ele pelo WhatsApp. E daqui a pouco vamos ver se ele entrou aqui de volta para o nosso... Ah lá, ele está aqui, graças a Deus. Estou aqui enrolando, doutor Gustavo. Mas eu estou vendo que o senhor já está de volta. Graças a Deus, a gente faz a finalização. Eu já te convidei. Vamos ver se o senhor consegue entrar. Já fiz o convite. E o otimismo, ele realmente afasta as doenças, né? Então, a fórmula, ela é simples. Pensar positivamente, ela torna a vida melhor. Além de nós, claro, temos que fazer todos os exames preventivos, que são fundamentais, e cuidar do nosso corpo, né? Então, tomar cuidado para não fumarmos, tomar cuidado com a balança, enfim. Tem todos esses fatores aí que vão ser aí fundamentais para que a gente consiga equilibrar a saúde do nosso corpo. Doutor Gustavo, cadê o senhor? Eu já convidei o senhor. Vou convidar de novo. Não vou desistir. Mais um pouquinho de paciência, doutor Gustavo vai entrar, tá bom, gente? Pessoal do passe, vai dando um passe na live. Para que a gente consiga finalizar. Tem que ser a cara de pau da Edi mesmo para ficar na live, né? Fiquem comigo, não vão embora. Doutor Gustavo vai voltar. Para que a gente finalize aí. Aproveitem esse momento, pessoal, e vão fazendo as perguntas. Porque vai ser bacana para que ele possa responder. Doutor, eu vou cancelar e vou convidar o senhor de novo. Vamos ver se a gente consegue. Um passe, obrigada. Pessoal, muito obrigada, amiga. Aí, ó. A Arlete, olha, amiga, ó, um lacinho azul e rosa. E a Arlete, gente, ela é a grande idealizadora deste projeto, né, do Gama, do grupo de apoio Ana Rosa, Mão Amiga Ana Rosa. É ela que realmente nos trouxe aí esse programa maravilhoso que, na verdade, tem nos trazido grandes benefícios, né? Desde quando ele começou. O grupo de apoio Mão Amiga Ana Rosa está aí 6 anos, Arlete? 5 anos? Eu não me lembro. Mas, pessoal, não vão embora, fiquem conosco. E o Gama, na verdade, a grande pegada do Gama é realmente acolher as pessoas que vivenciam algum tipo de doença. E tudo começou com a Arlete, que eu agradeço demais. Doutor Gustavo, não vai embora. Vou lá na sua terra te buscar. Convidei de novo, doutor Gustavo. Eu não desisto. Olha, o Gama tem 7 anos já. Olha como passa rápido. É, muito rápido. E ele tem ajudado bastante a gente. Esse sorrisão estampado no rostinho da Arlete durante todo o período que ela vivenciou o câncer, está aí uma prova viva de que realmente o doutor Gustavo falou da força do pensamento. Você tem que estar com pensamento positivo para que realmente você consiga seguir com o tratamento e almejar aí a cura. Doutor Gustavo, vou chamar de novo. Vou cancelar e chamar de novo. O senhor não quer me fazer o convite, doutor Gustavo, para participar da live? Está caindo. Oh, meu Deus, está caindo. Eu vou chamar a Arlete para ela falar um pouquinho sobre o câncer. Está descabelada, Arlete? Até o doutor entrar? Porque daí a gente fala um pouquinho sobre a sua experiência enquanto uma pessoa que teve o câncer de mama, grande idealizadora do Gama.
enquanto a gente tenta fazer o doutor entrar. Se ele não conseguir, a gente faz as perguntas para ele, ele vai voltar no Novembro Azul e a gente faz as perguntas novamente para que ele possa nos responder. Pode ser? Eu vou chamar a Arlete enquanto isso, doutor Gustavo, que é a grande idealizadora do Gama, porque daí ela fala um pouquinho sobre o programa, o projeto, né? O grupo de apoio Mão Amiga Ana Rosa, enquanto a gente vai tentando falar com o senhor. Pronto. Doutor Gustavo, e eu convidei a Arlete para participar, viu? A Claro. Arlete é a grande idealizadora do Gama, que teve câncer de mama, e acho muito importante essa participação. Ela está dizendo aqui para a gente, que meu celular, não sei por que ele não estava carregando no meu com o meu carregador. no Wi-Fi? Aí ele caiu. Eu deixei Caiu. ligado, mas eu não sei o que aconteceu, mas caiu e ele não voltava para eu voltar para a conexão. Então aconteceu isso. Não, mas eu pedi para o pessoal força de pensamento, tudo que o senhor falou, pensamento positivo, deram passe de cura na live, até o doutor voltar, tá vendo? Graças a Deus, deu tudo certo. Graças Desculpa a ter Deus. acontecido isso, é porque acabou a bateria do meu celular aqui, apesar de estar conectado na fonte. Imagina, não tem problema. Eu estou dizendo assim que de tudo que o senhor falou, que ficou muito claro para a gente, Sim. 2 pontos que eu achei cruciais, pelo menos para mim, Edi. O tempo. Ir mais devagar com relação ao tempo, não ser tão acelerada, Sim. que é de acelerada, não ser tão estressada, procurar ser mais otimista, isso eu sou. Sempre fui otimista, graças a Deus. Humor eu tenho de sobra, mas eu sou sempre muito acelerada, estressada com tudo, então ir devagar, devagar, porque senão não adianta, a gente fica estressado, e hoje a relação do espiritualismo com a ciência, ele é fundamental para a gente entender que ciência e espiritualidade, eles caminham juntos, mas que depende também da gente, né, doutor? Exatamente, não vejo outra forma. Eu acho que Não é? mudança de hábito passa pela mudança da mente, né? O hábito nada mais é que reflexo do nosso pensamento. E o pensamento destrutivo, o pensamento negativo, ele acaba atraindo a gente para situações de risco. E aí o remédio é amargo, né? A doença acaba sendo o remédio amargo para que a gente tente se purificar, né? E aí a experiência no corpo é uma experiência muito dolorosa, porque mexe com o nosso orgulho, mexe com a nossa noção de finitude, mexe com as nossas crenças. Então, viver a experiência da dor no corpo é sempre uma experiência ou revoltante ou libertadora. Eu acho que o ideal é que fosse libertadora, mas nem todas as pessoas conseguem ter esse tipo de percepção, infelizmente. A Rezinha aqui está dizendo que ela foi sua paciente, sua paciente. Sim. Disse que o senhor a ensinou muito e, além de paciente, ela é sua fã. Eu também virei sua fã, doutor. Virei sua fã, porque é tão mais, assim, fica mais... a gente fica mais à vontade quando a gente encontra um médico humano. O senhor é muito humano. O senhor é muito espiritualizado e isso é muito importante, porque quando a gente entra num consultório e quando a gente é diagnosticado com algum tipo de doença, seja qual for a doença, né? A gente já vai muito fragilizado. Então, quando a gente encontra um profissional ali que te estende a mão e que tem a empatia e que te acolhe, tudo se torna mais fácil, até para que você consiga lidar com a doença, né? Isso é muito importante. Eu quero te parabenizar por isso, viu? Porque eu tenho olhado aqui, tem algumas pessoas e dá para perceber que o senhor é muito humano e isso é muito importante nesse processo todo, né? Isso realmente
vestir a sua capa de médico, né? E o juramento que o senhor fez, realmente cuidar do paciente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por tê-lo conosco. E se o senhor quiser finalizar, finaliza, porque daí eu abro aqui com as perguntas. Não, eu já tinha praticamente finalizado. Estava no finalzinho, né? Então já pode abrir para as perguntas. Podemos ir para as perguntas? Pode, claro. Pessoal, quem quiser aí fazer as perguntas pelo Instagram, eu tenho algumas aqui anotadas. Então, deixa eu perguntar para o senhor. Cadê meu papel? Meu Deus, Eu não faço achei. isso não, né, Edi? Ficou fácil de entender. Ficou muito fácil. O senhor, olha, tem poucas perguntas, porque o senhor é muito didático, talvez porque é professor, né? Foi muito didático e ficou muito claras as informações. O pessoal aqui está adorando vários coraçõezinhos. Mas, assim, algumas perguntas que estão aqui, o senhor já foi respondendo ao longo da live. A primeira pergunta, qual a idade deve fazer o autoexame? Autoexame sempre, mas assim, a faixa etária recomendada para mamografia a partir dos 40 anos, para quem tem histórico familiar de câncer de mama. Para quem tem histórico familiar de câncer de mama, aí dependendo do histórico, o recomendado é que comece bem cedo, a partir lá dos 25 a 30 anos. Tá. O câncer de mama, ele é hereditário? Já disse que não. Só 10% é hereditário. A grande maioria, a predisposição é individual. Tá. O senhor já disse também, é verdade que o câncer de mama é o que mais mata mulheres? Não. O câncer que mais mata mulheres no mundo é o câncer de pulmão. Pulmão. Por incrível que pareça. Qual a taxa de mortalidade do câncer de mama? O senhor tem uma estimativa? Eu falei por estágio. Então, as taxas de cura, estágio 1, aproximadamente 90-95%, estágio 2, de 85% a 70%, estágio 3, por volta de 40%, estágio 4, a gente não fala em cura, porque é doença metastática, a gente fala aproximadamente 20% estarão vivas ao final de 5 anos. Tá certo. Bom, todas as perguntas foram feitas e na maioria tem poucas perguntas porque, como eu disse, o senhor foi muito didático, ficou muito claro, deu para entender. Quem gostou do Dr. Gustavo, ele vai voltar em novembro. Nós vamos falar sobre o Novembro Azul, a importância também da prevenção para os homens. E mais uma vez, doutor Gustavo, eu gostaria de agradecer em nome da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas pelo senhor ter cedido o seu tempo aí, preciosíssimo para esclarecer para a gente as dúvidas sobre o câncer de mama, sobre a importância. Muitíssimo obrigada. Eu tinha feito uma prece de início para eu fazer, eu fiquei sem graça, eu falei, não sei se eu faria uma prece, se eu não faria, mas eu vou fazer uma prece de encerramento. Eu achei muito linda, que é uma prece para o médico. Diz assim: agradeço por cada médico enviado para esse plano, pela sabedoria que o Senhor depositou em cada um deles, por todos os males já aliviados por essas pessoas tão abençoadas. Que seja sempre assim, graças a Deus. Doutor, muitíssimo obrigada mais uma vez, eu adorei tê-lo conosco. Eu que agradeço, e respondendo aqui a da Império Moda, mamografia anual, não é mamografia a cada 3 anos, tá bom? Anual, fundamental, né? Muito Eu obrigado. aprendi isso, doutor Gustavo, eu aprendi com a Arlete. Depois do susto que a minha amiga teve com o câncer de mama, eu ia a cada 200 anos. Então, agora eu faço direitinho os meus exames preventivos, que é muito importante. Muito importante. Tá bom? Obrigada. Obrigada por seu tempo, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Muitíssimo obrigada por estar conosco e até novembro, se Deus quiser. Muito obrigado. Um abraço a todos. Tchau, muito obrigada. Um abraço.